Patrícia Passo. Existe a possibilidade de os dois já estarem restaurados e forças negativas ainda estarem atrasando o retorno pelo fato do outro não conhecer a palavra? Não. Não existe essa possibilidade. O que existe é a possibilidade de você estar enganado achando que estão restaurados. É isso que existe. Não existe essa possibilidade. Não tem força maior do que Deus. Deus é a força central do universo. É a força motriz. A força motriz do universo é Deus. É a sua vontade. É a sua criação. Impossível. O diabo não tem força para impedir a vontade de Deus. Não tem. O diabo está sujeito à vontade de Deus. Vou citar um texto bíblico aqui para isso. Deus, lá no céu, fazendo uma reunião, começa a elogiar Jó. E aí o diabo chega nessa reunião. O diabo chega para participar dessa reunião. E aí Deus olha e fala assim: ah lá, Satanás, meu servo Jó, servo fiel, temente, justo. E aí o diabo começa a falar assim: mas também, ele tem tudo, você dá tudo para ele. Deixa eu tirar essa toda dele, vamos ver se ele continua te adorando. E aí Deus fala assim: tá bom, tira, mas não toca a vida. Ou seja, o diabo só faz o que Deus deixa ele fazer. Então até o diabo está sujeito à vontade de Deus. Então como vai ter força opositora quando está tudo bem, quando já está tudo feito? Não está tudo feito. Se tivesse tudo feito, já estava restaurado. Esse é o ponto. A Andréa de Paula, que você respondeu lá em cima, ela está dizendo que Deus abençoou, ela comprou uma casa, estou com outro, quero sair daqui. Aí parece que eu moro na minha casa, busco pelo meu marido, mas estou fraca, sem força. Quero ir, mas não consigo. Andréia, vamos lá. Não tem outra forma de alcançar nada em Deus que não seja pelo arrependimento, confissão dos nossos pecados e conversão genuína. E a conversão genuína, ela consiste em abandonar o pecado. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é: se você quer qualquer coisa de Deus e em Deus, deixe o pecado. Esse é o primeiro ponto. Não existe condição. Deus não aceita ser colocado contra a parede. Deus não permite que a gente faça uma condição a ele, do tipo: se o meu marido voltar, eu largo esse aqui. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona com Deus. Primeiro eu deixo o pecado. Primeiro eu me arrependo. Primeiro eu me submeto à vontade de Deus. E depois eu me submeto ao querer dele. E mesmo que ele não queira restaurar o meu casamento, eu não tenho direito de viver em pecado, que é o que você vive hoje. A sua fraqueza não é justificativa para continuar numa vida que você já sabe que Deus não aprova. Então, busque forças, porque você tem, e saia desta situação. E aí sim Deus vai te ouvir. Tem um vídeo aqui meu, aqui no nosso canal, que fala assim: Deus não ouve a oração do adúltero. Enquanto você estiver nesta situação que ela é de adultério, por mais que você busque, Deus não vai te responder. Mas no momento em que você abandonar, Deus está de braços abertos para te restituir, para cuidar de você, para te amar. Esse é o ponto. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje é:
Se você diz que quer deixa eu ver se ela disse isso, que é a restauração. Ela nem fala de restauração, né? Busca pelo meu marido, Aonde? mas estou fraca. Mora na minha casa, busca pelo meu marido, mas estou fraca. Quero ir, mas não consigo. Eu entendo que sim, que ela quer um marido. Tanto que lá em cima ela diz que perde a voz, larga a voz para ver. Então é isso. Se você quer a restauração do seu casamento, o que você precisa, em primeiro lugar, é deixar essa situação de adultério que hoje você vive. Esse é o primeiro ponto, Andréia. Tá? E daqui a pouco eu vou colocar aqui os nossos contatos, meu e-mail, meu telefone de atendimento. E se você quiser procurar a gente para conversar ou mandar um e-mail pedindo ajuda, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Odileia Soares, meu esposo me amava muito. Hoje não reconheço mais ele. Disse que não tem sentimento nenhum. Opressão. Meu esposo me amava muito, longe, não. Hoje não reconheço. Na verdade, assim, o mundo espiritual, ele é muito real e muito vivo, né? E de fato, a gente não reconhece alguém em pecado. Na verdade, a gente de vez em quando se depara, né, com algumas pessoas que a gente não vê há muito tempo e sabe, né, que a pessoa está vivendo em pecado, está vivendo a vida pecaminosa, mas nem sempre foi assim. E quando a gente olha, é nítido a destruição, né? Alguém que parece que está vivendo na sarjeta. É isso que Satanás faz com a gente, né? Então, é opressão demoníaca. Esse é o nome que hoje está sobre a vida do seu marido, Odileia. E por isso você não reconhece mesmo, tá bom? E aí, com isso, é a resposta para Joelma Dantas também. Que meu casamento foi de 22 anos e hoje ele está 1 ano e 5 meses com a OM. Ele diz não se lembrar de mim em nenhum momento de separação. Então, é a mesma. Então, a Alessandra leu aqui da Joelma, é a mesma resposta, opressão maligna, né? A pessoa está literalmente nas mãos de Satanás, fazendo toda a vontade dele. E por isso a gente não reconhece nenhuma ação dele. Rosângela Bernardo. Não tive autonomia de proibir a entrada do meu esposo em casa. Houve muitas brigas quando tentei. Ele vem quando bem quer, só que não estou dando atenção e agora se afastou. Fiz algo errado? Fez quando deixou ele entrar em casa. Ela está dizendo que não teve autonomia. Então, mas só que essa é a questão. Quando a gente lê a frase inteira, ela fala não teve autonomia, mas aí agora que ele foi embora, está perguntando se fez algo errado. Então aí a minha pergunta é se não teve autonomia, ou não teve força, ou não teve coragem, ou não quis. Que esse é o ponto. Porque hoje está preocupada porque ele se afastou. O ideal é que ele tivesse afastado, já que se separou o tempo inteiro. E o ideal é que você se posicionasse, não permitindo que ele deixasse que ele entrasse na sua casa. Porque ele não deve. E aí, se ele foi embora porque você não deu atenção, essa postura de não dar atenção, ela é correta. Não fez nada de errado. Agora, aproveita que ele se afastou e fecha as portas. Não permita que ele entre. Porque essa é a sua casa, ele foi embora. Então, ele não tem mais direito sobre o seu lar. Ele não tem mais direito sobre a sua casa, sobre a educação dos seus filhos. Ele não tem mais direito nenhum enquanto ele estiver vivendo com outra mulher. Ou se ele estiver fora de casa. Esses direitos, ele vem junto com deveres. E os deveres são de ser esposo, sustentar a casa, de ser marido, de cuidar das suas necessidades, todas elas. E se ele não está fazendo isso, ele não deve viver na sua casa. Muito menos entrar quando bem quer, né? Que foi que você colocou ali. Se for o caso, troca a fechadura. Andréia Santos.
Ontem meu esposo conversou comigo para voltar. Opa, cadê? Aí eu pra ela para ficar calma e vamos ver se dá para você falar sobre isso. E quando parece que a mensagem está acabando, aparece um montão. Cadê? Sumiu o André. Só tem isso. Ontem meu esposo conversou comigo para voltar. Ontem meu esposo conversou. O que você diz para ela? Para ficar calma. Ficar calma. Aí, Então, é Andréia? Então, Andréia, Santos. calma no coração e principalmente posicionamento. Ela complementou alguma coisa aqui, ó. Ele está esperando pela volta dele. Porém, está com a Anne ainda e já é a segunda vez que ele conversa para voltar, mas depois se afasta um pouco, depois se aproxima. Me sinto mal. Pronto, agora sim a gente entendeu. Então, Andréia, seu posicionamento nesse ponto ele precisa ser bem claro e objetivo. Eu quero meu marido de volta. Você precisa deixar isso claro para ele, se for o caso, verbalize. Eu quero meu marido de volta e eu quero meu casamento. Mas eu não sou moeda de troca de barganha. Então, se você não quer mais a OM, por que você está com ela? Ou seja, ensine o seu marido a se posicionar, a tomar atitude de homem e não ficar jogando. Porque assim, se você aceitar ele de volta, ele larga o OM. Mas se você não aceitar, ele não larga. Então, como que é essa história? Ou seja, o seu marido está confuso. E se ele volta para casa desse jeito, ele sai daqui a pouco, porque ele continua confuso. Aí daqui a uma semana, daqui a um mês, ele sente saudade da OM. Porque ele não largou ela. Esse é o ponto. Ele não largou, ele ainda está preso, ele ainda está lá. Então, assim, seu marido ainda não está pronto para voltar para casa. Eu sei que a ansiedade é grande. Eu sei que a vontade de abrir as portas, de dizer para ele, volta para casa. Mas esse posicionamento agora, se você permite, eu sinto te dizer que o risco dele ir embora de novo, em poucos dias, é enorme, gigantesco. Ele ainda não está arrependido. Ou melhor, ele ainda não está gerando os frutos do arrependimento. Então, mantenha-se firme. Diz que você o ama sim e que você o quer sim, mas desse jeito, não. Que primeiro ele precisa resolver a vida dele com a Amy. Primeiro ele precisa desfazer o que ele fez. Aí vocês voltam a conversar. Cuida de você, Maria. Deixa o seu marido lá. Não corre atrás dele, não liga para ele, não pede para ele voltar. E cuida de você. Cuida da sua vida, da sua restauração pessoal e da sua intimidade com Deus. É isso que você precisa focar hoje. Marcilene. Ivan, quem saiu procura canal de restauração? Não. Não mesmo. Ele não saiu para restaurar. Ele saiu para desistir. Ele está fraco. Ele não busca canal de restauração. Não busca. E assim, se eu falar para você assim, não tem como um canal desse parar. Eu sei que não tem como, porque para Deus não tem impossível, né? É difícil dizer não tem como. Mas é muito difícil, porque o que esse homem está buscando é outras coisas. É outras coisas. Então, difícil. Ainda que apareça lá, né, na playlist, indicação do YouTube, ele vai olhar e não vai se interessar. Essa é a questão. Ah, como reconhecer um adúltero? Ele nem vai ver. Você acha que ele vai ver? Você acha que ele não sabe? No fundo, ele não sabe que o que ele está vivendo é adultério? Ele não vai ver, ele não vai enxergar. E se assistir, não vai concordar. Então, chance mínima, mínima, mínima. Não levantem esperanças em cima disso.
Liana Costa. Por que quando o cônjuge sai de casa, ele fica com várias pessoas? Em quem está o problema? Nele ou nas pessoas? Já que não fica em um relacionamento por muito tempo. Me responda, por favor. Te responderemos, Liana. Então, lembra, eu respondi lá na frente, né? Tirar o foco da OM e também tirar o foco do marido vai ajudar muito vocês. Então, Liana, o que eu diria para você? Pouco importa se o cônjuge, se seu marido, ele se envolveu com uma, com duas ou com 1000 mulheres. Porque o fato é que a gente não quer um homem, nem uma mulher que está no pecado ou que vive no pecado. Então, com uma ele está no pecado, com duas ele está no pecado, com um montão ele está no mesmo pecado. O pecado é o mesmo. Por que ele faz isso? Porque o casamento que ele buscou, que ele teve, foi com você. Normalmente ele não busca um outro casamento. Esse é um dos motivos da confusão que ele está. Ele está triste, ele está chateado, ele está magoado, ele decidiu que agora ele vai viver a vida. Então ele não vai amar mais ninguém. Mas vê quem ele ama, Liana. É você mesmo que ele ama. Então ele vai sair com uma, vai sair com outra, ele vai cair na promiscuidade. Agora, quem é que joga um homem na promiscuidade, no pecado, na prostituição? Satanás. Então, isso vocês entendem. Parece que é tudo diferente, mas é tudo igual. Todos que estão no adultério estão sob influência de Satanás. E para cada um, Satanás vai enlaçar de forma diferente. Vai ter homens que Satanás vai jogar num outro casamento. Porque sair de um outro casamento, constituir família, para esse homem é mais difícil depois. Vai ter outros que Satanás vai entregar toda a vida de luxúria. Porque para determinados homens, a vida de luxúria é muito satisfatória, é muito boa. É o prazer do mundo. Então, o princípio é o mesmo, Satanás governando a vida de todos eles, mas cada um vai ter um comportamento de acordo com aquilo que for mais prazeroso para ele. É isso que acontece quando se está no adultério. Joelma Dantas. Meu casamento durou 22 anos e meu marido está com a OM tem 1 ano e 5 meses. Ele diz que se liberou de mim e que não se lembra de mim em nenhum momento da sua vida. A impressão que tenho é que eu que traí. Isso é possível? Sim, opressão maligna, opressão, dor, quer te ferir, te culpa por algum motivo, desculpa por algum motivo, não, te culpa pelo fim do casamento, te responsabiliza, está vivendo sob opressão. Não é ele que está te falando isso, é Satanás, é quem está nele. Por isso que a gente tem repetido. Contato zero. Se afasta. Não é hora de buscar. Não é para pedir para voltar. Não é para implorar para voltar. Não é para dizer que ama. Não agora. Dizer eu te amo em outro momento. E de uma forma posicionada. Não é dizer volta de qualquer jeito. Não é assim que restaura o casamento. Nesse momento, esse homem só vai usar palavras para te machucar, para ferir, para magoar. Só isso que ele vai fazer. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Beijo, gente. Uma excelente noite para vocês.